Oi, tudo bem? Tô aqui de novo. E assim, uma coisa que eu tô amando é o fato de eu estar fazendo esse podcast tão tranquila, no sentido de assim, gente, quem tá vendo o vídeo, eu não montei cenário nenhum. Preguiça demais de fazer isso. A realidade foi que eu tava com muita coisa na cabeça e aí eu parei aqui na pausa do almoço pra pensar sobre as coisas, pra orar e tal. E eu peguei meu moletom, que é um afago emocional altíssimo. Peguei a minha mantinha, que também colabora fortemente. E meu caderno e comecei a escrever. E aí, assim, o áudio vai estar ruim porque eu não quero ficar segurando hoje. Enfim, vamos tentar, né? Tá ótimo. E aí fui escrever. E aí, meu café também foi a hora de fazer meu café. Eu falei, meu Deus, perfeito, eu tô no céu. Eu quero, inclusive, compartilhar e gravar já no podcast tudo isso que está na minha cabecinha, que foi para o papel. Enquanto isso, vou tentar ver se minha coordenação motora permite que eu passe o meu café enquanto eu falo os meus devaneios. Às vezes eu tô querendo demais. Pode ser que sim. Mas vamos tentar? Vamos lá. Qual que é o... Gente, a dúvida da vez que ficou na minha cabeça ecoando. Ai, nossa, sério, eu tenho certeza que o que eu vou falar hoje vai ficar na minha cabeça por tanto tempo. Mas tá bom, vamos lá. O que aconteceu foi que hoje de manhã teve o devocional, fiz o meu devocional lá, enfim. E aí, meus queridos, uma frase em específico acabou comigo, no sentido maravilhoso, porque... Peraí. Para não atrapalhar o áudio. No sentido maravilhoso, porque eu comecei a questionar um monte de coisa na minha vida. E que foi o quê? Qual que era o tema? Vamos começar, né? O nome do devocional, o título era Cama Curta e Cobertor Estreito. E estava baseado em Isaías 28:20, que fala disso. E aí, o pastor ele foi falando sobre, no fim, o tema era nossas falsas seguranças. E como a gente constantemente busca uma segurança que não é enraizada em muita coisa e a gente deposita o mundo nela. E aí, nisso, a gente se sente sempre com um vazio, com uma insuficiência, sendo ela consciente ou inconsciente. Às vezes a gente tá sabendo que ela tá lá, que esse vazio, que essa insuficiência, essa é a palavra, ela tá lá encarando a gente, ou muitas vezes a gente não tá dando bola, não tá parando pra encarar a bichinha, entendeu? Mas a frase que ele falou é a seguinte, vou até pegar o microfone aqui. Vivemos assim, ou seja, meio que essa sensação de estar tateando sabe, o vazio, esse negócio. Vivemos assim quando colocamos a nossa confiança em coisas que não foram feitas para carregar o peso da nossa existência. Gente, isso aqui tá tanto na minha cabeça e no meu coração que eu fico com vontade de chorar, às vezes, até de estar pensando sobre isso, porque isso tangencia tantos pilares de fato da existência, tantos pilares que sustentam a nossa vida. E enquanto eu escrevendo e vomitando e conversando comigo mesma e tirando coisas que eu não tava nem pensando que eu ia tirar, eu percebi que o buraco realmente é fundo, sabe? E que bom que é, porque quer dizer que a gente também não tá pairando de um jeito muito raso pela vida, mas enfim. Estamos depositando a nossa confiança em coisas que não foram feitas para sustentar o peso da nossa existência. Aí eu comecei a pensar que a gente pauta a nossa vida inteira em ideias, em sonhos, em expectativas nossas e dos outros, em ideais criados, em identidade, de novo, que foi algo que eu desenvolvi e espero de mim, eu acho que eu sou, ou que minha mãe dizia que eu era, ou alguém que você admira dizia que você é. A gente sempre tem tantas coisas ao nosso redor que parece que vão moldando as nossas atitudes, que quando eu me deparo com uma coisa assim, eu questiono o fundamento do que tem moldado a minha vida, sabe? Por exemplo, quando eu vejo... uma área que me pega muito é a área da criação, inevitavelmente. Eu trabalho, vivo e respiro essa situação direta e indiretamente. E uma coisa que constantemente como artista eu tenho que lidar é o fato de eu
Querer ser os outros, querer fazer uma obra que o outro fez, querer ter pensado naquela ideia antes, querer fazer um negócio bonito que nem aquela pessoa, enfim. E uma coisa que eu trombei esses dias, que não tem a ver, mas tem a ver, eu acho, é que uma menina tava falando que você não pode, tipo assim, se cobrar tanto por não saber. Vixe, eu acho que eu não vou conseguir dizer o que é, não. Peraí, tá, lembrei. Você não pode se cobrar tanto em ser quem você nunca foi. Vou tentar repetir. Não vou conseguir repetir. Qualquer coisa você volta o áudio, tá? E aí eu fiquei pensando sobre isso, sobre o fato de que quando eu ouvi isso, aí eu voltei pra mim mesma, eu me centrei e aí eu comecei a analisar de fato quem eu sou, o que eu fui feita pra fazer. Realmente, eu nunca fui essa pessoa que eu quero ser. Eu sou eu, não sou aquela pessoa que criou. Eu não tô no mesmo lugar que ela, não tô no mesmo tempo que ela. Mas a gente precisa voltar muitas casas e analisar as coisas, às vezes, à distância, pra entender realmente que eu tô, às vezes, correndo atrás do vento. E isso tem a ver com o que eu tava pensando aqui. Porque, cara, pra se analisar. Isso é um dos bens mais preciosos que a gente recebeu na vida. É o poder se analisar com calma quando você bem quiser. E isso é uma cultura que tem que ser muito intencional, senão a gente não para pra fazer. E aí, quando eu parei pra analisar, eu comecei a identificar áreas da minha vida em que eu tava me baseando numa ideia de quem as pessoas às vezes esperam que eu seja. De uma Natália que eu mesma criei, que nada, às vezes não é verdade. Às vezes eu acho que eu tenho que ser assim, 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 fazer isso, só que isso foi criado a partir de achismos. A partir da opinião dos outros, junto com o que eu acho que é certo, mas em coisas completamente... Ai, qual que é a palavra? Voláteis. Eu pauto a minha vida em coisas completamente voláteis, às vezes. E esse é o perigo das coisas. Por isso que, de novo, essa frase caiu num lugar tão sério, tão importante. Porque, cara, quando... é isso que me dá vontade de chorar. Eu não acredito que eu já vou querer chorar no segundo episódio desse podcast, gente. Pelo amor de Deus, que nível de humilhação é esse? Deixa eu passar meu cafezinho aqui pra eu respirar e ver se eu não passo por essa situação, né? Mas vamos lá. O que eu ia dizer que me pega muito é o fato de que, cara, vamos lá. E eu vou falar sobre mim, né? Porque eu tô pensando aqui enquanto eu falo também, tô me analisando, mas aí projete pra você. Mas eu sou uma mulher, eu sou uma pessoa completa. Eu tenho as minhas memórias, eu tenho as minhas perdas, eu tenho as minhas conquistas, eu tenho as minhas alegrias. Ai. Eu tenho... Foram as viagens que eu fiz com quem eu fiz, todas as vezes que eu fui pra praia com os meus pais no final de ano e isso me moldou. Foram as conversas que eu tive com meu pai quando ele estava em tratamento de câncer e no último dia que eu vi ele no hospital. Caramba! Foram os olhares dos meus sobrinhos ao longo dos anos pra mim que eu quis congelar. Foi as conversas longuíssimas e curtíssimas que eu já tive na minha vida que me moldaram. Foi tudo que eu vivi, tudo que eu vivi até aqui com 26 anos de existência. Quase 10 mil dias existindo na Terra. Foi tudo isso que me fez quem eu sou. Isso é a minha existência até aqui. E eu pego tudo isso que tem tanto valor... Mas assim, tanto valor, eu tô falando da minha família, eu tô falando das minhas memórias, eu tô falando do que me moldou como ser humano, eu tô falando do que me magoou profundamente, depois do que me curou profundamente, eu tô falando de coisas muito profundas e muito complexas e muito inteiras e muito minhas. E eu pego tudo isso e deposito em coisas que são completamente vãs e falsas e voláteis, de fato, voláteis no sentido de que amanhã pode sumir. Amanhã eu posso acordar mudando de ideia. Eu não posso pegar coisas tão preciosas e tão importantes e depositar em bases, sabe? Tipo uma casa, se eu pegar uma casa e colocar em cima de 4 palitos de fósforo. Faz sentido? Não faz sentido, mas mesmo sem fazer sentido, a gente faz isso. É como se eu pegasse tudo isso, que são os meus bens mais preciosos, essas pessoas, as memórias, enfim, e eu tentasse colocar numa mala de mão.
E se não dá certo, eu cogito às vezes abrir mão. Gente, pelo amor de Deus. Eu pego toda a minha existência e tento colocar numa mala de mão. E aí, quando eu percebo que não vai caber, em vez de eu trocar o tamanho da mala, eu começo a descartar e jogar pra fora e deixar no chão do aeroporto coisas que me fizeram. Gente, meu Deus do céu. E aí, de novo, quando eu volto para aquela frase de que a gente tem colocado a nossa confiança nesses lugares, eu fico me perguntando onde então eu tenho colocado a minha confiança? Tipo o papo do primeiro episódio, de então, quais são as minhas sementes e o que eu tenho feito com elas? E aí, quando eu paro para pensar, para organizar um pouco a minha cabeça nisso, eu fui tentando, como que eu digo isso? Tornar mais palpável para mim. Ou seja, eu comecei a fazer uma linha assim de onde está a minha confiança? Onde eu tenho depositado a minha vida? Mas depois eu me perguntei onde eu tenho depositado o meu ano, os meus sonhos, onde eu tenho depositado os meus dias. Porque aí eu fui pensar que quando eu olho para minha existência, ela é muito grande, e às vezes eu me perco na escala e aí fica difícil de entender e lidar. Mas se eu diminuo e falo que, no fim, a minha existência é composta de pequenos dias, que são os meus todos os dias, fica mais fácil de entender e mais fácil de entender o perigo também do que eu faço com o meu dia a dia, porque a minha existência é feita das minhas banalidades. Cara, a minha existência é feita do meu café da manhã de terça-feira de manhã. Minha existência é feita das noites pós-trabalho que eu fico vendo TV, cozinhando, limpando a casa e às vezes lendo na rede. A minha existência é feita por dias normais que eu vou na feira comprar meus legumes. A minha existência, a maior parte dos meus dias, a maior parte dela é feita desses dias banais. Poucos em proporção, eu acho, são os estupendos e tipo... Isso em geral, uma vida comum é meio que isso. A menor parcela da minha existência são os dias estupefantes. E aí, quando eu paro pra pensar nisso, eu fico mais reflexiva. Então, é um buraco sem fundo isso aqui também, né? Graças a Deus. Porque eu fiquei pensando no que eu tenho feito no meu dia a dia. Com os meus pequenos dias, com os meus simples dias. E isso também é uma pergunta muito séria, porque é muito, muito, muito fácil e muito, muito mais fácil a gente entrar no automático de só acordar, tomar café rapidinho pra ir trabalhar, porque tem que pagar a conta, aí beleza, aí eu chego em casa, descanso, faço minha janta, marmito pro dia seguinte, aí eu durmo, aí eu acordo de novo, nananã, e nisso eu pisquei e se passaram 26 anos, por exemplo. E assim... A gente tem que ser, de novo, volto, porque eu já falei, a gente tem que ser intencional, cara, com o que... com como a gente vai lidar com os nossos dias banais, porque no fim eles que fazem a nossa vida inteira. Então, onde você tem criado... Porque assim, quando a gente acorda e tá no trabalho, mesmo que a gente entre nesse modo meio robótico, no fim, no mínimo uma vez por semana, eu tô sendo legal, hein? No mínimo uma vez por semana, você vai trombar no seu sub ou... consciente com algum aspecto fundamental de qual é o meu propósito, por que eu ainda tô nesse trabalho, por que eu tô lidando com a minha família dessa forma há tantos anos, eu tô com esse trauma aqui de novo, é um gatilho gigantesco, eu cansei dele, Cara, pelo menos uma vez na semana você se depara com alguma coisa muito fundamental na sua vida. Então, acho que é exatamente essas oportunidades que a gente tem de ressignificar tudo. Se até aqui você tá no automático e vivendo de um jeito que não é como você quer... Como que eu digo isso? Não é a maneira que você quer que a sua existência se pareça, sabe? Como se fosse o final da vida, você olhar pra trás e esse, sei lá, flashback, né? Como se fosse você olhar tudo que você foi... Cara, pra você não ter uma vida que você não se alegre nesse momento, a gente tem que decidir hoje a mudar as coisas e mudar a intenção, o porquê eu faço o que eu faço, se faz sentido eu fazer, se eu tenho feito na velocidade que faz sentido, se eu tenho sido eu mesmo que é ser eu mesma e se eu não sei, caçar e estudar esse assunto e constantemente me perguntar e me analisar pra saber o que é e voltando de novo pra frase, constantemente me analisar pra ver se eu não tô depositando o peso da minha existência onde não suporta.
E, de novo, como o podcast se chama Uma Dúvida, eu não trago respostas, graças a Deus, porque não tenho. Quem tem é Deus e acabou. Então, assim, tô jogando um monte de coisa, porque, assim, eu tô me questionando de tudo, e graças a Deus pelo questionamento, graças a Deus pelo questionamento. E aí, também, eu paro pra pensar e lembro da parábola da semeadura, das sementes. Olha só, tô muito monotemática nesse podcast. Acho que vou mudar o nome de Uma Dúvida para Sementes. Porque ao analisar tudo isso, questionar tudo isso... Calma aí, pausa, que eu percebi que eu tô com dor de cabeça porque eu não tomei meu café ainda hoje. E eu tô aqui do lado dele e ele esfriando, né? Vamos lá, Natália. Você consegue fazer essas duas coisas. Beber café e conversar. Mas eu lembrei da parábola da semeadura. Porque... quando eu questiono, então, a minha existência e o que eu faço com os meus dias, eu não consigo não ir para a pergunta de o que eu tenho feito com as minhas sementes, quais são as minhas sementes. Deu para perceber que é o tema da vez. E aí eu queria ler rapidinho essa parábola. Parábola que está em mais de um livro da Bíblia. Vou ler a de Mateus 13, porque para mim fez todo sentido. Jesus tá lá com a galera, tá cercado de gente, e aí ele vai contar uma história. Ele fala assim: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita a 100, 60 e 30 por 1. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Podemos falar várias coisas sobre isso, mas o que eu quero pegar especificamente é sobre onde eu tenho plantado as minhas sementes. Se os meus dias Ai, gente, sério, é tanta coisa que eu... Meu Deus. Onde eu tenho plantado as minhas sementes, entendeu? Eu tenho, por exemplo, o podcast passado. Quais são? Tá, depois de eu saber quais são, eu faço o que com elas? Eu só vou... E aí, é o que eu pensei hoje. Eu só vou sair jogando, pra qualquer terra que eu encontrar? Tem lugar aqui que, mano, o semeador semeou. Ele não deixou mofando no bolso, que nem eu falei no podcast passado. Ele pegou a semente dele lá e foi lá e plantou. Mas ele plantou, deixou cair na beira do caminho. Caiu, ficou pra trás, nem chegou na terrinha, tadinha, a semente, só caiu. Aí a ave foi lá, comeu, então a semente não frutificou. A outra em pedregoso, não criou raiz, não frutificou. Dos espinhos, cresceu ali, mas foi sufocada, porque a terra era terrível. E uma parcela caiu em boa terra, e aí são as sementes que frutificaram e permaneceram. Então não basta eu ter semente, não basta eu jogar elas também. Mas que eu saiba onde plantar os meus dias e que seja terra boa para que frutifritre. Entendeu? Saco! Pausa para o café. Ai, glória a Deus pelo café. Ai. Enfim, entendeu? Então, assim, onde eu tenho plantado também os meus dias, em terra boa ou ruim, porque é isso que vai compor a minha existência, meu. Putz, aí pronto, vamos lá para talvez a última crise do momento, não crise, dúvida do momento, questão do momento, é que, acho que foi, sei lá, essa semana eu tava na academia, e aí eu tava lá, assim, ó, no meu momento de cardio, na bike spinning ali, e coloquei uma playlist Billie Eilish, topíssima. E uma música apareceu lá, não conhecia, e fui ouvindo ela com calma, quando eu tava voltando pra casa. Tava eu na rua, tá? 8 horas da noite, chorando, ouvindo esta música. A música, acho que se chama The 30th, o 30, The 30th, e é da Billie Eilish. E assim, comecei a chorar, porque lembrei do meu pai, né, questões aí pessoais, mas eu comecei a chorar porque eu comecei a perceber o bem precioso que é estar vivo.
E ok, gente, isso... Ai, tô vivo. Assim, frase de caminhão, às vezes, né? Parece que a gente não entende o peso disso. Mas no momento que eu perdi meu pai, eu entendi mais ainda que, de fato, estar vivo é um bem precioso. Porque quando a gente acorda, a gente, tipo assim, só deduz, cara, que a gente vai estar vivo. E só deduz que a nossa família vai estar viva. E deduz que tudo vai permanecer, porque a gente tá vivendo numa inércia em que minha mãe sempre foi minha mãe, meu pai sempre esteve aqui, minha irmã sempre esteve aqui, e eu sempre estive aqui, meu marido dorme do meu lado aqui. Mas existe o incerto da vida e que as coisas passam. Uma hora nem tudo vai estar mais aqui. Um dia meu pai faleceu e eu perdi ele nova. E assim, meu pai não, ele viveu até os 70 e poucos anos, viveu uma vida longa. Mas puxando pra mim, ouvindo essa música, cara, eu ainda tenho muito a viver em nome de Jesus. E isso é precioso demais, porque eu percebi o valor quando eu perdi meu pai. Eu percebi o valor do que de fato são os dias. E eles passam muito rápido e eles são muito importantes. E assim, o que eu tenho feito com eles? Essa música fala, tipo, de um acidente e tudo mais. Enfim, o que me pegou foi outra coisa, mas fala sobre e se tivesse sido, e se a situação tivesse sido diferente? Essa possibilidade, mas que a gente não espere o ruim pra gente ficar lamentando que a vida poderia ter sido diferente, sabe? Mas que a gente, enquanto a gente tem esses dias, que a gente dê o melhor e faça também jus a pessoa maravilhosa que a gente é, no sentido de tudo que eu falei, de que a Natália não é... Olá, sou a Natália X. Quando eu falo que eu sou Natália, indiretamente eu tô falando, eu tenho essa memória aqui, eu vivi essa experiência com meu pai, eu nunca mais vou esquecer desse dia, eu tenho medo disso porque olha o trauma que eu tive, mas também de novo fui curada nisso. Quando eu trago as memórias dos momentos maravilhosos que eu tive com meu sobrinho, que talvez ele nunca mais vai lembrar, mas eu vou pro resto da minha vida. As conversas eternas que eu tenho com meu marido, de tão preciosas que são, as conversas eternas que eu tenho com o meu Senhor Deus, cara. Então, assim, o que eu tenho feito com tudo isso? Tudo isso é digno de muito cuidado, sabe? Tudo isso é muito digno, então eu não posso tacar numa mala e despachar sabe, descartar como se não tivesse valor. Isso é o que me compõe, isso é o que compõe a minha existência, isso é o que dá peso à minha existência. E eu não posso depositar em qualquer lugar. Então é onde eu tenho depositado a minha confiança, o peso da minha existência. Ai, meu, enfim. Acho que é isso. Tô muito reflexiva, mas de novo, glória a Deus, porque isso é um sinal de que a gente não tá vivendo no automático, não é mesmo? Então, eu espero muito que, pelo menos com algum desses questionamentos, com essas dúvidas, eu tenha te feito parar e analisar e corrigir sua rota se for preciso, porque ainda é tempo, enquanto a gente é vivo, ainda é tempo. E que a gente seja, cara, fiel ao bem precioso que a gente recebeu, que realmente são os nossos dias. Porque eles vão compor a maior parte da nossa existência aqui na Terra, meu. Meu Deus, é isso. Eu vou ficar aqui na rede em posição fetal por umas 3 semanas, tá bom? Um beijo. E é isso, muito simples, no fim. E é sobre isso, né? Beijo. Tchau!